Muito bem, pessoal, feliz quinta-feira. Caso vocês não tenham visto, aparentemente Donald Trump está seriamente considerando perdoar o Diddy. Isso mesmo, esse Diddy. Aquele que, se quisermos, podemos simplesmente assistir espancando fisicamente a Cassie em vídeo. Então, afinal, o que o Trump está pensando? Na verdade, acho que isso está muito relacionado a toda essa história do Epstein. Faz todo sentido para mim, se você está prestando atenção. Indo além. Estou tão desequilibrado que discuti com Grok na semana passada. Vocês sabem quem é Grok? A tecnologia de IA que simplesmente dispara respostas? Sim. Bem, se essa é a tecnologia do futuro, então devemos nos preocupar porque, aparentemente, ela foi programada para encobrir Epstein também. O que diabos está acontecendo? Bem-vinda de volta, Candace. Então, sobre o presidente Trump, acho que talvez todos nós estivéssemos olhando para a situação de forma errada. Estávamos super preocupados com um assassinato político, mas isso parece ser algum tipo de suicídio político. Isso é claramente o Trump ameaçando pular da ponte Golden Gate, e acho que ele precisa que seus antigos amigos e apoiadores tentem resgatá-lo. Uma das coisas que eu sempre gostei muito no Trump, porque quero lembrar e refletir sobre o Trump Bear que eu amava, era o fato de que ele nunca bebeu, nunca experimentou nenhuma droga. Havia uma certa inocência nele por causa disso. E um dos motivos, e nós sabemos o motivo pelo qual ele não fazia isso, foi porque seu irmão mais velho morreu devido ao abuso de álcool. E eu acho que, plausivelmente, o melhor momento que antecedeu o seu... Pelo menos enquanto ele corria, foi quando ele se sentou com Tel Val. Senti que aquele foi um momento muito humano de Donald Trump, quando ele se sentou e Tel Val estava discutindo seus problemas de dependência do passado. Apenas refresque sua memória. Ouça. Mas por que permitimos? Como você ficou viciado? Como foi? Não, eu só usaria cocaína. Isso foi realmente. Sim. Então não é só isso. Sim. Isso é sujo e direto, certo? Sim, é isso. Sim, isso. Foi isso. Sim, mas você... Não faz mais agora? Eu não faço mais isso, cara. E eu estou fazendo. Muito. Difícil demais de lidar. Algumas das coisas começaram a ficar realmente estranhas também. Eu nem sei de onde a gente estava conseguindo isso nesse país, mas... começou a me fazer sentir como se eu fosse um mecânico ou algo assim. Então a coisa que você acaba voltando é pro álcool. Certo? Sim, mas... Bom, o que eu provavelmente quero é cocaína, mas sei que se eu beber, ela vai me dar. Será algo como, ok, bem, tomei uma bebida, então posso fazer isso. A cocaína é mais forte. Sim. Acima. Sim. Cocaína. Então você... Viciado em cocaína do que em qualquer outra coisa. A bengala vai te transformar numa coruja, sabe? Você estará na sua própria varanda, sabe? Você será seu próprio poste de luz. Você está falando sério. E isso é uma sensação boa? Bem, não. É uma sensação miserável. Mas você faz isso mesmo assim como o cara que você está falando com o uísque. É tão bom. Veja, você tinha que lembrar o quanto amávamos esse Trump. Há uma inocência ali. Telvon, eu também adoro o jeito que o Trump é, tipo, isso é baixo e sujo, né? Isso é baixo e sujo. E sim, eu adoraria ver o Telvon receber o presidente Trump, de volta ao seu podcast para questionar o Trump sobre seus próprios vícios, porque é uma pena, mas acho que agora ele está basicamente cheirando linhas de Israel. Claramente, acho que Israel pode ser a droga mais destrutiva a chegar ao mercado desde 1948, porque essa droga não existia antes de 1948. Mas o Trump está em alguma coisa aqui. Ele é como muitas pessoas, uma vez que vão e tocam esse muro, se tornam outra coisa. E só precisamos reconhecer que esses são os sinais do vício. Agora, o Trump está na varanda da frente como uma coruja. As coisas não estão fazendo sentido. Ele mesmo é seus próprios postes de luz agora. Nós conhecemos os padrões. Todos nós estamos familiarizados com o vício. Tem algo falando sobre seu vício. Acho que não conheço uma única pessoa que não tenha alguém na família que lide com vício. E estamos familiarizados com os sinais. Tem, sei lá, vou citar um aqui. Tomada de decisões erráticas. É como sair tweetando bom, ban. Mudar de ideia da noite para o dia para ir fazer isso porque o Netanyahu é como se seu fornecedor tivesse mandado. Outro sinal também é descontar nas pessoas que te amam. Lembra do tweet? Eu nem quero mais meus apoiadores porque estávamos dizendo: ei, estamos exigindo os arquivos Epstein porque foi isso que você nos prometeu. E esperamos que você apareça e realmente faça as coisas que disse que faria. Esperamos que você seja responsável aqui. E aí ele diz: eu não amo mais vocês. Puxa esse tweet aí. Não lembro como ele chamou. Menos fracos. Ele disse: deixem esses fracos continuarem em frente e fazerem o trabalho dos democratas. Nem pensem em falar do nosso sucesso incrível e sem precedentes, porque eu não quero mais o apoio deles.
Essa é a ciência. Eu não quero mais ser da sua família. Eu não. Vou ficar aqui sozinho mesmo. Além disso, eu diria que um grande sinal é pura e simples irresponsabilidade financeira, como quando se trata da droga de Israel. Gaste do jeito que quiser. E também você não está cuidando das coisas que deveria cuidar porque sua prioridade é Israel. E a gente vê isso de novo. Ele tuitou isso. Isso não é uma piada. O Matt Walsh teve a resposta perfeita para isso. Mas o Donald Trump tuitou isso. Ele tuitou: "Uau, o Canadá acabou de anunciar que está apoiando o reconhecimento do Estado da Palestina. Isso vai dificultar muito para nós fazermos um acordo comercial com eles." Canadá, me desculpe. O Canadá está dizendo que vai reconhecer a Palestina como um Estado próprio e o Trump está dizendo que isso significa que não vamos fazer um acordo com o Canadá. Alguém me explica isso bem devagar porque eu não entendi. E o Matt Walsh também não entendeu. O Matt Walsh teve uma resposta perfeita. Ele disse: "Isso é ridículo. Se um acordo comercial com o Canadá é benéfico para o povo americano, então ele deve seguir adiante independentemente da posição do Canadá sobre a Palestina? O benefício do povo americano deveria ser o princípio orientador aqui." Era isso que eu achava que acontecia quando elegemos um presidente e eu pensava que, quando eles entram na Casa Branca, deveriam representar os nossos melhores interesses. Não vejo como o reconhecimento da Palestina como sua nação pelo Canadá seria prejudicial aos interesses americanos. Na verdade, é bem o oposto. Acho que não deveríamos punir, talvez devêssemos punir Israel por cometer um genocídio aberto por pessoas que passam fome. Neste momento, vocês têm o aposentado Greenblatt e o ex-tenente-coronel. Na verdade, acho que ele ainda é tenente-coronel do Exército, Tony Aguilar. Ele se sentou com Tucker Carlson e está descrevendo. Ele realmente foi para Gaza, certo? Ele foi para Gaza e estava ajudando Israel. E aqui está o que ele agora está descrevendo para o povo americano que ele viu. Ouça. Testemunhei pais, mães e pais palestinos carregando seus filhos mortos nos braços. Esqueletos? Eu testemunhei isso. Já testemunhei pessoas que entraram nos sites e você pode ver que elas estão completamente magras e famintas. Isso não é falso. Se os negacionistas querem pensar que conseguimos que Stanley Kubrick fosse até Gaza, levasse um monte de atores de crise e filmasse um filme, sabe, para fingir essa fome. Mas é real e pessoas estão morrendo neste exato momento porque nós, os Estados Unidos, o Fundo Humanitário de Gaza, levantamos a mão e dissemos que faríamos isso. A fome neste momento piorou mais do que antes, porque o processo da Fundação Humanitária de Gaza está levando a essa fome porque não está entregando ajuda suficiente. Nem de perto o suficiente. Nem de perto seria uma fração do suficiente. E Trump aparentemente não se importa. Ele é como eu. Eu sou tão decididamente pró-Israel que vou continuar deixando isso acontecer e vou começar a punir pessoas que estão tendo uma resposta humana a essa situação, porque meu trabalho aqui não é me importar com o povo americano. Vou recusar acordos comerciais, não importa o que aconteça. Tenho que deixar Israel cometer esse genocídio abertamente, à luz do dia. É isso que está acontecendo. Como se isso já não fosse ruim o bastante, John Mearsheimer também foi ao programa do Tucker Carlson e aqui está o que ele disse sobre o que está acontecendo. O exército israelense tem um enorme problema de TEPT, eu aposto. Sério? Sim. E o Jerusalem Post publicou uma matéria, Foi isso. O Jerusalem Post publicou uma matéria outro dia dizendo que houve 5 suicídios nas últimas 2 semanas. Então eles estão enfrentando um problema significativo de suicídio, um problema significativo de TEPT, e estão tendo enormes dificuldades para fazer com que os reservistas se apresentem para o serviço, eu aposto, porque o exército israelense depende fortemente dos reservistas, e os reservistas basicamente já chegaram ao limite. E essa guerra está tendo um efeito corrosivo, e o que você precisa entender é que não há fim à vista. Realmente não há. O fim é que todo palestino tem que morrer. Esse é o fim. Esse é o fim que está à vista para que possam construir hotéis novamente. Trump precisa de ajuda, não há dúvida. E agora, para piorar, ele está falando sobre conceder todo tipo de perdão, deixando muito claro a quem ele é leal, antes de tudo. Caso você tenha perdido isso há cerca de 1 semana, ou talvez 2 semanas atrás, ele falou sobre a ideia de perdoar Ghislaine Maxwell. Ele foi questionado sobre a ideia de perdoar Ghislaine Maxwell e não descartou a possibilidade. Ouça só. Você consideraria um perdão ou uma comutação para Ghislaine Maxwell? É algo em que eu não pensei. É realmente algo que recomendaram. Eu tenho permissão para fazer isso, mas é algo em que eu não pensei. Então, isso é um sim. Ele consideraria, porque seria muito fácil simplesmente dizer não. Você sabe quem é Epstein?
Temos falado sobre Epstein sem parar nas últimas semanas. Se você está muito ciente, é claro, do que ele estava fazendo, você sabe que esse era cúmplice dele. Então você diria imediatamente, não, claro, não vou perdoá-la. A menos que você esteja considerando isso porque, bem, talvez faça sentido perdoar Ghislaine Maxwell, dado o fato de que agora você está dizendo que não havia clientes. Por que ela está na prisão? Certo. Para que isso funcione, você tem que perdoar Maxwell. E como se isso não bastasse, Trump aparentemente também está pensando em perdoar Didi. Ok, isso é uma manchete. Donald Trump pensou em perdoar após a decisão de fiança. Ele nos diz que a Casa Branca de Donald Trump está em comunicação com a equipe jurídica de Didi sobre um possível perdão para o módulo musical. E soubemos que a decisão pode ser determinada pela decisão do juiz sobre a fiança. Fontes com conhecimento direto disso disseram isso ao TMZ. Eles continuaram dizendo que Donald Trump está, abre aspas, mais do que aberto a perdoar Didi. Mas ele quer esperar para ver o que o juiz fará com o último pedido de fiança de Didi primeiro. E o repórter deles está dizendo que a equipe de Trump está dizendo que, se Didi conseguir a fiança, então Trump não vai tomar uma decisão sobre o perdão até que ele seja sentenciado. Então ele vai esperar para ver o que acontece. Se o juiz negar a fiança, então ele estará pronto para tomar uma decisão imediatamente. Agora, para deixar claro, Didi foi absolvido de 3 das principais acusações relacionadas ao rico. Ele foi condenado em 2 acusações de violação do Mann Act, que basicamente é transportar prostitutas entre estados. Isso não é algo que normalmente seja usado por promotores federais, e eu realmente tendo a concordar que todo o julgamento de Didi foi claramente um julgamento de fachada. Certo. A maioria dos especialistas jurídicos concorda que se o caso de Didi envolvesse apenas o ato do homem, eles provavelmente não teriam apresentado acusações contra ele. Mas a questão é, por que Trump iria interferir em uma pessoa que claramente esteve envolvida em algo tão sinistro? Por que o Departamento de Justiça está sequer pensando ou avaliando esse caso? Eu tenho uma resposta. Caso você esteja se perguntando como Didi e Epstein estão conectados, é porque ambos eram 2 operações de chantagem muito sofisticadas que estavam sendo conduzidas pelo Estado Profundo, pelo Deep State. Quero dizer, a CIA e o Mossad que vêm trabalhando juntos desde, você sabe, quando assassinaram o JFK. E quando digo eles, estou me referindo à CIA e ao LBJ. LB Johnson estava envolvido nisso. O precursor do IPAC estava envolvido nisso. Todo mundo sabe o que aconteceu neste país, certo? É tão bobo chamar isso de teoria da conspiração hoje em dia. E desde então, eu não acho que exista diferença entre a CIA e o Mossad. Sinceramente, essa é a minha posição. E essas operações são parecidas porque, para que os estados, o Estado Profundo, mantenham o controle sobre a população, eles precisam ser capazes de influenciar opiniões. Eles precisam ser capazes de controlar todos nós. Há mais de nós do que deles, certo? Então, eles precisam garantir que a gente não perceba o que eles têm feito. O que significa que você tem que controlar os atletas e as celebridades, porque eles têm influência. Você tem que controlar os políticos, porque eles têm a capacidade de votar em políticas. E sim, influência é o nome do jogo. Essa é a razão pela qual eles querem controlar as celebridades. É aí que o Didi entra em cena, certo? O Didi está organizando essas festas. Todo mundo quer ir a uma festa do Didi. E todo mundo quer ir à famosa festa toda de branco do Didi, seja lá pelo que ele era conhecido. Quando você chega em Hollywood, a primeira coisa que você quer é um convite. E há câmeras instaladas por toda parte e drogas sendo distribuídas porque eles querem te colocar em uma situação comprometedora. É exatamente o que Epstein fazia na maior parte do tempo em que estava envolvido nisso. Os políticos e pessoas que estavam nos negócios. Então ele comandava dessa forma. E aí você tem o Didi que está cuidando de Hollywood. É por isso que, se você se lembra, eu nunca cobri o julgamento do Det. Eu nunca achei que o julgamento do Didi valesse a pena ser coberto porque era tão, obviamente, um julgamento de fachada. Eu sabia que era um julgamento de fachada porque o que o Didi estava fazendo era uma operação dos federais. E os federais, por qualquer motivo, sempre que investigam a si mesmos, descobrem que não são culpados de nada. Havia tantos sinais levando até esse momento de que era o Estado encenando um julgamento de fachada. Ok, para refrescar sua memória, o artista anteriormente conhecido como Kanye West foi o primeiro, quando estava tendo um colapso mental, a sinalizar para as pessoas que Didi era um federal. Lembra disso? Ele foi ao Drink Champs. Ele estava tendo um colapso mental e então, do nada, disse isso. Mas quanto ao Meek Mills, Puff Daddy, seja quem for, nenhum desses, toda essa sua dureza de mentira, vocês esperam. Não, pera aí. Tudo o que você finge é muito difícil. Você sabe, eu vou pegar, porque você não pode atirar em ninguém. E a razão pela qual você foi falado, você fez um acordo. Você sabe o que estou dizendo? É por isso que você tem que gozar em mim.
Porque parte do acordo para você fazer isso e sair da prisão é que você prometa que vai puxar meu carro para que vocês calem a boca sobre mim. Bebida. A Champs retirou o episódio e realmente apagou a parte que você acabou de ver. E então eles colocaram o episódio de volta. Eles apagaram a referência ao Diddy ser um agente federal porque ele fez um acordo com os promotores. E parte desse acordo, lembra quando ele estava atirando no clube com J? Low, era que ele controlaria outros rappers. Kanye acabou de dizer que ele divulgou isso. Parecia loucura, mas ele não foi o único maluco que falou isso, obviamente. Notoriamente, a maior pessoa foi Jonathan Odie, que todos nós achávamos que era louco, e definitivamente é louco porque atirou no Trump Hotel, na propriedade do Trump, em Miami, e depois começou a falar todo tipo de coisa sobre ser um escravo sexual do Diddy. Mas lá no início, quando nenhum de nós sabia o que o Diddy estava aprontando, aparece esse cara que se senta. Ele fala tipo, eu fui um escravo sexual do Diddy. E o Diddy trabalha para o governo federal. E eles dão um avião para ele. Então ele parece que tem esse dinheiro porque é rapper. Mas na verdade o que está acontecendo é que eles estão traficando drogas. Nosso governo está trazendo drogas pela fronteira em aviões de rappers. E então ele disse que o Diddy gostava de coisas estranhas, como assistir a Cassie transar com outras pessoas. Francamente, foi exatamente isso que ele disse. Ele falou, tipo, eu era a pessoa, e o Diddy gostava disso. E todo mundo disse que ele era louco, eu inclusive. Eu achava que ele era completamente louco. Porque, como assim? Naquela época, a gente achava que a Cassie era tipo uma namorada inocente do Diddy. Eles estavam em um relacionamento de longa data. Quem acreditaria nisso? Vou refrescar sua memória aqui. Este era Jonathan Odie. O sotaque dele é um pouco forte, mas colocamos algumas legendas, então ouça. Você conhece Sean Combs? Papai Pop? Sim. PDI, seja lá como você chame. Canção. Sim, vai em frente. Sim, ele faz parte do que é chamado de Bow, o Bow. O Boulé é um ramo dos Illuminati. Ok. São os negros que eu estabeleci com o Sean. Ok. E ele pertence a essa agenda. É por isso que ele é tão famoso. Eles conseguem todos os contratos. São advogados, veja. Eu transei com a Cassie e o Sean. Basicamente ele se masturbava e me dizia o que fazer com a Cassie. Tive cerca de 15 encontros e ouvi muitos negócios. O que eles faziam era que o Sean falava muito ao telefone e na TV com caixas de som e tal. E eu era como uma escrava sexual, ok? A agenda do hip hop é uma agenda para levar as drogas para baixo dos Estados Unidos. Eles precisam informar o promotor que eles movem toda a droga, ok? Todas as informações sobre jatos particulares que não são rastreados. Minha identificação alfandegária dentro dos Estados Unidos. Isso faz sentido pra mim. Não tenho certeza se isso faz sentido pra você. Talvez quando ele disse isso pareceu um pouco rebuscado. Mas então tivemos uma confirmação porque Cassie foi questionada sobre isso sob juramento. E sim, aqui está a manchete. New York Post. Atirador do clube de Trump que afirmou ser escravo sexual de Diddy foi contratado por magnata da música. Cassie testemunha. Então, se ele estava dizendo a verdade sobre todas aquelas coisas estranhas de sexo, devemos pensar que ele simplesmente inventou a parte sobre o Diddy e outros rappers fazerem parte de um grupo que, na verdade, é só uma operação mais ampla do governo? É para acharmos que esse cara estava coordenando com o Kanye? E que eles inventaram essa mentira sozinhos e, por acaso, acabou sendo verdade que ele era um escravo sexual da Cassie? E nós descobrimos isso de novo anos depois. Você precisa abrir os olhos e prestar atenção, porque essas operações acontecem em todo lugar. E então, quando se tratou do caso do Diddy, ok, para aqueles de nós que realmente leram o processo movido pelo Little Rod, o produtor que disse ter horas e horas de gravações, provando todas as suas alegações. A página mais significativa desse processo, sobre a qual houve um apagão total da mídia, foi o que ele alegou sobre Lucian Grange, que é o presidente e chefe da Universal Music. Certo, ele tem muito poder. E foi isso que foi dito naquele processo. Diz o seguinte, de acordo com o Sr. Jones, sempre que o Hal Grange, Suk Grange, visitava o Sr. Combs em suas casas, era à noite, e ele e o Sr. Combs desapareciam por horas no quarto do Sr. Combs. O Hal Grange patrocinou e participou de várias festas de audição do álbum Love na casa do Sr. Combs, em Los Angeles, Califórnia. Essas festas foram patrocinadas pelos Hells e pela UMG, que é a Universal Music Group. Como evidenciado acima, essas festas tinham trabalhadoras do sexo e meninas menores de idade presentes. Durante essas festas, o Hal Grange sabia ou deveria saber que o Sr. Combs estava drogando os participantes através de garrafas de tequila e vodka Sara adulteradas. Não é segredo que o Sr. Combs tinha garrafas específicas de álcool designadas para mulheres e outras garrafas destinadas à sua equipe, seus artistas e ele mesmo.
Esse fato foi detalhado por ex-artistas e seguranças do Sr. Combs. Como patrocinador desses eventos, o Hal Grande tinha o dever e a obrigação de garantir que trabalhadoras do sexo e meninas menores de idade não estivessem presentes e que o Sr. Combs não estivesse adulterando o álcool com drogas para estupro. Ok, você se lembra de ter visto Lucian Grande testemunhar ou ser chamado para depor sobre algo assim? Ok, então você está me dizendo que a pessoa acima do Didi é esse cara e eles simplesmente não estão interessados em falar com ele de jeito nenhum? Também nesse processo, obviamente, Christina Carran foi mencionada como a Ghislaine Maxwell, a pessoa que fazia tudo acontecer, a pessoa que garantia que Didi estivesse constantemente sob efeito de drogas. Novamente, tudo isso é supostamente. Estamos lendo um processo movido por Little Rod. Eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que se eu fosse do FBI e estivesse tentando derrubar uma operação que não estamos executando, com certeza eu traria essas pessoas para o tribunal. Mas eles não estavam lá. E aí fica ainda mais interessante quando você descobre, e eu já falei sobre isso na nossa série sobre Epstein, que acabamos de começar. Uma das coisas é mudar o seu nome, certo? Um desses elementos que eu instantaneamente passo a desconfiar, que me diz que devemos prestar atenção em alguém, é que homens não simplesmente mudam de nome. Lembre-se, Robert Maxwell ele tinha 4 nomes. Isso é simplesmente estranho. Sem motivo algum, Lucian Grande também mudou de nome. Ele costumava ser Michael G. e antes disso ele era um Epstein. Eu simplesmente não confio em pessoas que mudam de nome. Dá uma olhada nesse artigo. Aliás, eu descobri isso no Guardian, então você pode checar os fatos. Isso é verdade. Eu tinha esquecido e deixado passar como designers judeus vestiram os Beatles e mudaram a moda global. Agora, este artigo é sobre o pai dele, Cecil G. E nos conta que Cecil G, na verdade, era Sasha Epstein e depois se tornou Cecil G. Mas ele está aqui com seus filhos e diz bem aqui. Cecil G com seus 3 filhos, Roland, Nigel e Michael G. E à direita ali, esse seria Lucian Granger. Acho que ele era Michael G, mas agora é Lucian Granger. Ele não está no Reino Unido, ele está aqui. E eu acho que ele foi de trabalhar para os Beatles e subiu na carreira até se tornar esse grande executivo da indústria fonográfica. Havia tantas teorias da conspiração. Tipo, eu não estava vivo na era dos Beatles, mas, cara, estou começando a pensar em todas aquelas teorias da conspiração sobre os Beatles, já que as pessoas naquela época achavam que tinha umas coisas estranhas acontecendo, né? Pessoas que morreram ao redor deles em circunstâncias misteriosas. Pessoas que realmente acreditaram que uma das pessoas que morreram era um membro dos Beatles. Paulo. Existe uma teoria de que Paul McCartney está morto. Um monte de conspirações estranhas, quero deixar claro, envolvendo os Beatles. Então agora você chega a esse ponto em que tem essa pessoa que era alfaiate dos Beatles, que não é o chefe da Universal Music Group. E eu imagino que ele seria uma pessoa com quem eu gostaria de falar, no mínimo, que mudou de nome para descobrir o que está acontecendo com Didi. Então sim, quando olho para todo esse cenário, o que fica claro para mim é que Trump está mais uma vez sendo instruído a encobrir uma operação de chantagem. Ok? É isso que está acontecendo. Trump está sendo instruído mais uma vez a encobrir uma operação de chantagem estatal. E a questão é, por quê? Ok? E a resposta para isso provavelmente é porque sabemos que nosso governo financia festas com drogas e festas de sexo e potencialmente permite que meninas menores de idade participem dessas festas para, em última análise, controlar nossa percepção, chantageando essas pessoas e os participantes das festas. Não é para os fracos, claro, não é para os fracos. Mas a expectativa, se você vai dizer que está comprometido em desmascarar o Estado profundo, se você realmente vai dizer isso e fazer campanha com base nisso, e falar sobre Epstein e sobre a corrupção de Washington, D.C., e se referir a isso como um pântano, como você fez, e então você entra no pântano e começa a encobrir o pântano. Tipo, nada pra ver aqui. E a gente fica tipo, isso aí parece um monstro do Lago Ness. Tipo, nada pra ver, então você vai perder seus apoiadores. E eu entendo, você não se importa. Você não se importa. Você está tipo, apoiadores podem ir embora. Eu não me importo nem um pouco. E talvez você só esteja nisso por causa do seu legado. Mas eu estava dizendo para o Tucker Carlson ontem que eu quase apreciaria se eles não fingissem. E eu quase apreciaria se eles simplesmente dissessem, nós governamos sobre você. Nós temos poder e não há absolutamente nada que você possa fazer sobre isso. Isso seria mais honesto para mim do que fingir que eles estão tentando consertar o sistema. Isso é quebrado porque eles são os canalhas que estão comandando o sistema. Não sei. Vocês concordam com isso? Vocês concordam que prefeririam simplesmente ouvir a verdade ou que rissem na nossa cara do que fingirem que todos nós somos idiotas? Por que vocês ainda se preocupam com o Epstein? Tudo isso me parece tão insultante. Enfim, tem muito mais que eu quero contar para vocês.
Principalmente porque conectar esse ponto também é reconhecer esse jogo da IA e o que está vindo com esse jogo da IA. E eu tive essa discussão com o Grok, se é que podemos chamar de discussão. Esse vai e vem com o Grok, que eu acho que foi incrivelmente revelador. E eu sinto que esse é o próximo passo, tipo, o futuro da IA. As pessoas querem que a gente invista em IA exatamente pelo mesmo motivo, para que possam simplesmente mentir para nós sobre o que aconteceu ontem. Antes de chegar a isso, deixa eu falar sobre alguns dos nossos patrocinadores. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar da Riverbend Ranch. Você não ouviu falar da Riverbend Ranch? Está na hora de conhecer. A carne deles tem mais sabor e maciez do que qualquer carne que eu já provei. O rebanho Angus da Riverbend Ranch é incrivelmente feliz. Não é o seu gado Angus comum. Há 35 anos, usando tecnologia de ultrassom, o pessoal da Riverbend Ranch começou a vasculhar o país para identificar vacas Angus puras específicas que, geneticamente, produzem um nível muito mais alto de marmoreio e maciez do que o gado Angus normal. Após mais de 30 anos de seleção e cruzamento cuidadosos, a Riverbend Ranch desenvolveu uma carne com sabor e maciez notavelmente superiores. Eles têm muito orgulho do tratamento humanitário dado ao seu rebanho. O gado passa seus dias nos exuberantes prados montanhosos de Idaho e Wyoming. Eles são criados sem hormônios artificiais de crescimento ou antibióticos e maturam sua carne premium por 21 dias. É carne bovina. Ela nasce, é criada e processada nos Estados Unidos. E a carne é enviada diretamente do rancho deles para a sua casa. Não há intermediários. Você precisa experimentar. Você vai adorar. Dei um pouco para minha equipe e eles simplesmente adoraram. É realmente isso, eu acho. É o melhor, a melhor carne, o melhor bife que já comi. Se usar o código Candace no checkout, ganha $20 de desconto no primeiro pedido. E se você experimentar, vai querer continuar comprando? Confie em mim, você ficará muito impressionado. Acesse riverbendranch.com e use o código promocional Candace. Quero lembrar vocês sobre o FAT15, estou animada para compartilhar isso. O C15 do FAT15 é o primeiro novo ácido graxo essencial descoberto em mais de 90 anos. É um avanço científico incrível para apoiar nossa saúde a longo prazo, nosso bem-estar e o envelhecimento saudável. Com base em 100 estudos, sabemos que o C15 fortalece nossas células e é um nutriente para o envelhecimento saudável, retardando o envelhecimento biológico celularmente. Quando nossas células não têm C15 suficiente, elas se tornam frágeis e envelhecem mais rápido. Felizmente, o FAT15 repara os danos relacionados à idade em suas células, protegendo-as de futuras degradações. Ele também ativa vias no corpo que ajudam a regular nosso sono, nossa saúde cognitiva e nossos mecanismos naturais de reparo. O 15 é um suplemento de C15 100% puro, respaldado pela ciência, premiado e patenteado. É livre de sabores, alérgenos e conservantes, além de ser vegano. O FAT15 oferece 3 vezes mais benefícios celulares do que o ômega 3 ou óleo de peixe. Ele vem em lindo pote de vidro reutilizável com tampa de bambu e recarregável. Receba recargas diretamente na sua porta. A missão da FAT15 é otimizar seus níveis de C15 para manter sua saúde a longo prazo. E você ganhará mais 15% de desconto no kit inicial de assinatura de 90 dias acessando fast5do.com Candace e usando o codec Candace na finalização da compra. Essa é a fat5.com, Candace. Use o codec promocional Candace ao finalizar a compra. Ok, então eu quero contar pra vocês sobre essa coisa do Grok, porque eu tenho acompanhado muito o que está por vir e essa coisa de IA sempre me assustou. Não me importa quem está tentando vender isso. Não me importa se é o Elon Musk, se é o Sam Altman, se é o Mark Zuckerberg. IA é o futuro. Sim, eu acredito que é o futuro e que vai representar a idiotice. Estamos simplesmente caminhando rapidamente para a idiotice e vou mostrar um exemplo disso para vocês. E eu prometo, sim, é um pouco fora do normal para mim ter entrado em uma pequena discussão com o Grok. Mas o ponto aqui é que eu venci, e há uma lição real nisso. Então, como vocês sabem, fizemos esse episódio sobre Robert Maxwell, investigando sua história e, de repente, todas as contas sionistas padrão começaram a surtar por causa desse episódio que fizemos na semana passada, alegando que eu inventei o fato de que Robert Maxwell era um parente. Eu disse que ele era primo de Robert Maxwell. Eu disse Elie Wiesel, que foi acusado de inventar que esteve no Holocausto, incrivelmente acusado porque a pessoa era um sobrevivente do Holocausto. E então eles determinaram que ele não tinha tatuagem, era primo de Robert Maxwell. É uma coisa muito importante saber isso, não é? Quando você percebe que Robert Maxwell estava trabalhando para Israel, e sabemos que Israel sempre usa a narrativa do Holocausto para manipular as pessoas a fazerem uma coisa ou outra, e que Robert Maxwell também tinha interesse em livros didáticos americanos. Certo. Quando foi? Editora Macmillan. Editora Macmillan. Todos os nossos livros didáticos foram publicados... McGraw-Hill, isso mesmo, McGraw-Hill.
E começamos a nos conectar com o Doge. Pronto, espera um segundo. Certo? Então Israel foi muito precoce em garantir que a próxima geração de pessoas como eu, nunca questionaria nada que Israel fizesse por causa do que estávamos aprendendo sobre história. Sim. Não é ótimo que o primo dele, já que Robert Maxwell era um fraudador que roubou os fundos de pensão de pessoas trabalhadoras no Reino Unido para dar esse dinheiro para Israel. O que eu devo pensar sobre esse cara que está sendo acusado de forma crível de inventar o fato de que esteve no Holocausto, certo? E então os sionistas começaram a surtar, dizendo que ela é uma mentirosa. Ela inventou essa conexão e alguém perguntou ao Grok, Grok, isso é real? E o Grok respondeu, não há nenhuma prova disso. Então eu quis jogar esse jogo com o Grok só para demonstrar para as pessoas que o Grok foi programado, basicamente, para mentir sobre a história e assumir que, no futuro, ninguém terá acesso a livros ou talvez nem mesmo tenha a capacidade de atenção para ler um livro. Talvez seja isso. Ele acha que as pessoas não leem livros. Então, dê uma olhada nisso. Veja esse tweet que eu escrevi. E isso foi para o sionista. Sério? A informação de que Robert Maxwell é primo de Elie Wiesel está literalmente na biografia autorizada de Robert Maxwell, intitulada Maxwell. Ela foi escrita por Joe Haynes, um jornalista que trabalhou para o Mirror Group de Robert Maxwell e depois se tornou secretário de imprensa do primeiro-ministro britânico Harold Wilson. É por isso que eu digo que o Grok e outras IAs são apenas um passo em direção à idiocracia. Eles presumem que ninguém mais lê livros, então podem mentir e apagar a história com afirmações abrangentes como, abre aspas, não há absolutamente nenhuma base. E foi isso que o Hawks disse. Ele disse, não há absolutamente nenhuma base para a afirmação de que Elie Wiesel é prima de Robert Maxwell. Ele continuou, buscas extensas em fontes confiáveis, incluindo biografias e histórias familiares, não revelam nenhuma conexão familiar. As raízes de Wiesel estão na Romênia. As de Maxwell estão na Tchecoslováquia. Ok, então o Grok está dizendo que não há nenhuma base e ele vasculhou as biografias, exceto que deixou passar a biografia autorizada de Robert Maxwell, autorizada por um funcionário. Ele autorizou um funcionário seu a escrever essa biografia sobre ele. E esse funcionário então foi e conversou com todo mundo e com a família de Maxwell. E Robert Maxwell pôde ler e aprovar. É isso que significa ter uma biografia aprovada. E o Gro diz, nada para ver aqui. Mas fica pior. Porque aí você pensa, talvez ele só tenha cometido um erro. Ok, então eu o desafio e digo, Grok, Elie Wiesel é mencionada na autobiografia autorizada Maxwell de Joe Haynes? Hawk responde, não. Elie Wiesel não é mencionada na biografia Maxwell de Joe Haynes de 1988. Pesquisas extensas em prévias de livros, resenhas e fontes relacionadas não revelam nenhuma referência a ele, muito menos como primo de Robert Maxwell. Esta alegação parece infundada, o que é consistente com análises anteriores. Ok, interessante. Isso é incrível. Agora você pode ver que Grok já foi checado porque eu simplesmente continuei. Então eu digo Grok. Ele é literalmente mencionado na página 41 deste livro, que está disponível para leitura pública aqui. Na verdade, encontrei o arquivado. Brilhante. Me amo por isso. É estranho que você esteja negando o que as pessoas podem ver com os próprios olhos aqui, mas diga a elas, aqui está a página exata onde você pode encontrar isso. E mesmo assim ele mente. Ok? Grok então diz, obrigado pelo link. Após verificação, a página 41 de Haynes Maxwell discute a infância de Robert Maxwell e as perdas familiares no Holocausto, mencionando um irmão, Elie, provavelmente um membro da família, mas não Elie Wiesel ou qualquer primo. Biografias vinculadas de ambos os homens confirmam que não há laços familiares. Isso parece ser uma interpretação equivocada. Então agora ele está dizendo, não é Elie Wiesel, é só algum outro Elie. E você presumiu. Então eu só posto a página. Eu não sabia o que fazer. Eu pensei, isso é meio que uma loucura. Que tipo de programação é essa em que você simplesmente nega isso diante de evidências esmagadoras? Parece programação soviética. Ed, eu escrevi, o que estamos fazendo aqui, Grok? Literalmente está escrito Elie Wiesel, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Você está presumindo que as pessoas não sabem ler? E então ele admite e diz, ok, após a revisão do trecho do livro, agora que você apresentou o livro. E há tantas evidências. Obrigado por destacar isso. A precisão importa. Essa não é uma troca insignificante. O motivo pelo qual estou abordando isso não é porque eu recomendo que alguém perca tempo discutindo com bots de IA, mas porque isso agora está sendo empurrado para você, certo? Isso está sendo empurrado para nós. Que tipo, o futuro é IA, o futuro é inteligência artificial. Por que eles estão empurrando inteligência artificial para as pessoas? É porque, bem, talvez esteja bem aí no nome. Eles querem que você seja inteligente artificialmente. É uma fachada. Você não é realmente inteligente. Você pode ser um idiota.
E tudo o que eles precisam fazer no futuro, quando as pessoas nem comprarem mais livros porque tudo vai estar nos computadores, certo? É apertar deletar, deletar. Isso nunca aconteceu. Não há absolutamente. Quero dizer, nem foi como o Rock disse. Ele não ficou em cima do muro ali, certo? Ele não disse algo como, não consigo encontrar nada. Se você encontrar algo, mande de volta para que eu possa adicionar ao meu centro de dados. Foi assim que ele fez. Ele disse, não há absolutamente nenhuma base. E a base era literalmente a biografia autorizada de Robert Maxwell. Então, a pergunta que precisamos nos fazer seriamente é, o que eles querem com isso? Porque para mim está bem claro que eles estão buscando esse alerta de 1984 sobre um futuro onde não existe mais o ontem e tudo vai se tornar presente. E eu digo isso porque os pais precisam estar atentos a isso, ok? Eles não querem que nossos filhos tenham capacidade de atenção para ler um livro, para ler uma biografia, para saber pesquisar, para se concentrar em uma única história. É nisso que todas essas empresas de tecnologia estão trabalhando. É garantir que ninguém tenha capacidade de atenção. Literalmente, o futuro vai ser como se ninguém conseguisse ler um livro e ninguém vai questionar o Grok. Eu já vi isso acontecer comigo mesma. O Grok inventa alguma coisa sobre mim e as pessoas discutem comigo sobre mim. E eu sinto que eles fazem isso por diversão, para ver se as pessoas vão levar discussões para outras pessoas, para testar se as pessoas vão acreditar mais na tecnologia do que no ser humano, certo? Eu testei. Eu fiquei tipo, vamos perguntar algo sobre mim. Completamente falso. E ele diz, não tem fundamento. Ou há uma base. E alguém veio até mim e disse, George é judeu. Meu marido e eu sabemos por quê. E eles tinham uma captura de tela do Grok. Eles disseram que George era judeu. Eu estou pensando, nossa, isso é loucura. Grok sabe mais sobre a família de George do que eu e George sabemos. Então, eu sinto que o propósito é que eles realmente estão meio que lançando uma idiocracia de forma sutil. Eles estão tentando ver se conseguem fazer as pessoas dependerem da tecnologia, e a tecnologia não terá as respostas. Em vez disso, eles poderão, como eu disse, em um piscar de olhos, apagar qualquer vestígio de algo e dizer que nunca existiu. E precisamos estar atentos a isso. E não só estar atentos a isso, mas rejeitar de forma contundente esses senhores da tecnologia. Eu já disse, eu não confio no Elon Musk. Nunca confiei, ok? Para mim, ele parece alguém que recebeu o toque de Midas, que pegou algumas empresas e nós devemos acreditar que ele é inteligente, confiar nele, construir esse relacionamento com ele e então, quando ele lançar algo, simplesmente correr atrás. E pelo menos está nas mãos do Elon Musk. E pelo menos o Twitter está nas mãos do Elon Musk. Eu já vi tantos bots que o Elon Musk não vai mais resolver. Quando atingiu o auge de bots no Twitter, no X, que antes era o Twitter, foi quando estavam falando sobre ir à guerra com o Irã. Ficou tão insano no X com bots insistindo em guerra com o Irã que até o Disclosed TV, que é uma conta que basicamente só faz isso. A notícia disse, alguém está percebendo um aumento insano de bots? Eu pensei, isso mostra que é coisa do exército. E isso, aliás, são as pessoas com quem Elon Musk, Peter Thiel e esse pessoal de IA e mentes futuristas sempre fizeram acordos. Eles são ricos porque fizeram acordos com o nosso governo. Nosso governo não é e nunca foi nosso amigo, ok? Eles querem governar sobre você. E é mais fácil governar as pessoas se elas forem burras. Se elas forem realmente burras e comprometidas com a própria burrice, se forem burras o suficiente para acreditar que a tecnologia está dizendo a verdade, então é perfeito. Então eu só queria apontar isso também, porque eu fiquei chocado. Eu realmente fiquei chocado. E depois de tudo isso, nós desmascaramos isso. E você tinha contas, tipo essas contas sionistas, dizendo algo como, bem, ainda pegamos você porque a passagem diz parente distante e não primo. Não estou brincando. É isso. Essa é uma dessas contas sionistas. Eles escreveram, de onde você tirou primo se está escrito parente distante? Então eu respondi, quais são nossas opções aqui? Você está supondo que ele poderia ter sido uma mãe distante, um pai distante, um irmão distante? Tipo, o que estamos dizendo aqui? A outra conclusão seria pior. Ele seria mais próximo. Obviamente, a suposição aqui é que tem que ser um primo distante, porque eles nasceram mais ou menos no mesmo ano, com 5 anos de diferença. É simplesmente tão frustrante ver pessoas se comprometerem com a estupidez e tentarem arrastar outros junto com elas. Não seja essa pessoa. Diga não à tecnologia, diga não à IA. Tire seus filhos da escola. Sabe, tire seus filhos dos iPads. Isso não está servindo a eles. Só está servindo ao governo. E essas pessoas como o Elon Musk são descendentes de pessoas que queriam essa visão. Eu te disse isso. O avô do Elon Musk, eu acho, teve sua empresa fechada ou um partido político fechado no Canadá porque eles acreditavam que a tecnologia deveria ser a soberana. Você pode realmente pesquisar sobre isso a respeito do Elon Musk. E eu devo acreditar que Elon Musk simplesmente tem essas mesmas ideias por acaso? Não, eles estão todos trabalhando juntos de novo. O objetivo é a idiocracia.
De qualquer forma, também quero dizer pra vocês, reforçando esse ponto, que o Tucker Carlson é incrível porque ele é alguém que genuinamente não está online de jeito nenhum. E eu fui visitá-lo ontem, tive que levar o bebê recém-nascido. Foi ótimo. É sempre fantástico ver alguém que vive em uma cabana no meio do mato e não está constantemente online, que ama o que faz, ama a família, e poder se reunir para conversar sobre os problemas do mundo, como as questões de bom senso. Como o bom senso de que isso é moralmente errado ou isso é bom, isso é uma bondade moral ou uma maldade moral. Mas eu não consegui resistir a entrar nessa tendência. Não víamos uma tendência que realmente tomasse conta da internet desde o desafio do balde de gelo? Então surgiu a próxima grande tendência, a Operação Pastor Zombador, quando todas as contas estavam acontecendo. O que aconteceu com Tucker Carlson e Candace Owens? Só que o desafio do balde de gelo foi, na verdade, por uma boa causa. Ninguém sabe o que foi esse desafio. Foi só por estupidez do Estado. Como é o que aconteceu? Como eles podem ficar tão indignados por estarmos matando crianças palestinas inocentes? Então, é claro, eu não consegui me segurar e entrei nessa tendência também. E acho que fiz um trabalho muito bom. Ouçam só. Finalmente entrei na tendência. O que aconteceu com Tucker Carlson e Candace? Quer dizer, eu assisti aquele negócio do Ted Cruz. Eu fiz isso. Agora desafio vocês também a entrarem nessa. Mas fiquem atentos para nossa conversa. Obviamente falamos sobre tudo. Eu disse tudo o que costumo dizer no meu podcast. Não sou exatamente tímida em relação ao que acredito. No que eu não acredito. Com certeza, provavelmente. E também aprofundei um pouco mais na luta contra Israel e o controle que exerce sobre os Estados Unidos. Obviamente falamos sobre Brigitte e as Brigittes, o pênis de S, porque aparentemente é um tema de importância nacional. E então é importante que todos falem sobre Brigitte, S pênis. Sim? Porque a França exige isso. Sabe, eles exigem que isso seja agora uma questão nacional, isso seja uma questão internacional. E você acha que ele vai lançar o episódio amanhã? Ele me disse que sairia amanhã? Então vocês podem esperar por isso, ou então vou passar a ideia para mais alguns patrocinadores. Quero saber o que vocês estão pensando. Há muito mais sobre o que eu poderia falar hoje, mas acho que discutir esse clima, essa mudança e o que Trump está fazendo com Israel, desafiando seus próprios apoiadores, parece um bom ponto para encerrar as coisas. Antes de ler alguns dos seus comentários, primeiro quero lembrar vocês sobre o Home Title Lock, porque se você é proprietário de um imóvel, precisa ouvir isso. Quando foi a última vez que você verificou o título da sua casa? O problema é que, no mundo cibernético e da IA de hoje, os golpistas estão roubando títulos nacionais. Seu patrimônio pode ser o alvo. Veja como funciona. Tudo criminosos precisam fazer é falsificar sua assinatura em documento, usar carimbo falso de notário, pagar pequena taxa ao condado e pronto. Seu título foi transferido. Depois podem tomar empréstimos usando seu patrimônio ou vender sua propriedade. Você vai saber o que aconteceu ao receber cobrança ou aviso de execução hipotecária. Loucura! Eu pergunto, foi a última vez você verificou o título da sua casa? Nunca. Sou como você. Você precisa agir agora. Fiz parceria com serviços de bloqueio de título. Se já é vítima, use meu código promocional CandaceHomeTitleOSK.com e receba um relatório gratuito do histórico do seu título e teste grátis da proteção tripla de $1 milhão, monitoramento do título 24/7. Envie alertas urgentes para qualquer alteração e, se ocorrer fraude, eles gastarão até $1 milhão para resolver o problema. Então acesse hometilek.com e use o código Candace. Esse é o hometilek.com, código promocional Candace. Tudo bem, pessoal? Também quero contar a vocês que um novo episódio de Shot in the Dark está no ar. Desta vez estamos falando sobre a história da pílula. Não. Está escuro. Não posso dizer a vocês como isso é possível, mas envolve a Alemanha nazista e, claro, nós superando as pessoas, porque elas tinham ideias inteligentes e nós queríamos promover a pílula. É uma história muito sombria. Envolve Margaret Sanger, a Planned Parenthood, claro, e você com certeza vai gostar disso. Então vá conferir. Mulheres, por favor, digam não ao anticoncepcional. Porque o objetivo do anticoncepcional era nos colocar nessa situação em que estamos agora, que é ter muitas mulheres com dificuldade para engravidar, controlando as taxas de natalidade. Talvez devêssemos parar de confiar na Big Pharma. Não sei. Eu sou a única pessoa que reconhece que eles são claramente maus. Não sei. Você sente que eles estão ajudando você? Os Estados Unidos se sentem mais saudáveis hoje do que antes? Como na geração do meu avô. Meu avô nasceu em 1940. Você acha que estamos definitivamente mais saudáveis hoje? Olhe ao seu redor, especialmente na América. Sim, acho que talvez algo tenha dado errado e aparentemente RFK Jr. não está tentando corrigir. Corrija qualquer coisa. Eu não sei onde ele está em tantas questões nas quais ele poderia facilmente se envolver. Principalmente dizendo que as pessoas não são mais obrigadas a injetar veneno em seus filhos para que eles possam ir à escola. Isso seria algo bom, já que ele não está fazendo isso.
O que está acontecendo em toda a América é que estão tentando aumentar as leis para que os pais não tenham o direito de reivindicar isenção religiosa. Isso é bom porque, pelo lado positivo, significa que os pais estão despertando. Eles percebem que seus filhos estão sendo envenenados. Por outro lado, o lado negativo disso é que o RFK Jr. não está fazendo absolutamente nada a respeito. Então isso vai ser simplesmente permitido? Talvez no final das contas mais pais optem pelo ensino domiciliar. Eu vou educar meus filhos em casa porque acho que é isso que precisamos fazer. Acho que precisamos retomar o controle sobre nossos filhos porque o Estado quer os corpos deles em todos os aspectos. Eles querem suas mentes, eles querem seus corpos. E é totalmente doentio e sádico. Deixe-me parar de dizer o que penso. Deixe-me dar-lhe alguns dos seus comentários, pois foi isso que prometi que faria. Certo, primeiro, quem temos? Temos a Jess. Jess escreve por sorte. Eu estava assistindo ao noticiário mexicano da TV Azteca. E enquanto noticiam sobre Gaza, as redes dos EWARAs não noticiam. Não consegui assistir ao relatório inteiro porque era muito longo. Isto é genocídio. Por que os EWARAs estão apoiando isso? Porque Israel controla nossa política externa desde que atirou em JFK. Essa é a resposta. Jess Marion Height, WRS, agradece por mencionar Grange. Trabalhei para seu CFO na Universal Music no Reino Unido nos anos 2000. Drogas na minha bebida e policiais comprados. A propósito, é a era de Broman. Supostamente. Vou dizer isso ao final desse comentário muito interessante, Marianne. Não me surpreende o que acontece nessas festas. Mas sim, o julgamento de Day foi um julgamento de fachada, então você pode ignorar porque os federais nunca se consideram culpados e nunca, nem uma vez, os federais se consideraram culpados. Quando os federais investigam os próprios federais, eles sempre determinam que os federais não fizeram nada. Edwin Mendes WR. Ei, Candace entrou no ar com outro PC e disse isso a ele. Disse a ele que com o JD em sua turnê pela liberdade de expressão, você e uma colega da comunidade e conservadora, uma chapa JD OED 2028 seria acesa. Certo, aqui está o que eu diria. JD. Tô interessado em saber onde ele está pensando agora. Ele tem ficado quieto sobre o Epstein e eu realmente quero gostar do Jay Vance. Nunca o conheci, então não tenho nenhuma impressão sobre ele. E você sabe, eu tento não fazer julgamentos até que eu possa realmente entrar na mesma sala com um político. Mas tudo o que eu ouvi por aí, pessoas em quem confio realmente gostam de JD e avanço. Então estou inclinado a querer gostar de JD, Vance. Mas a propósito, sinto que agora será uma bandeja fácil para Trump e JD. Vance seria talvez comentar sobre Emmanuel Macron processando um jornalista nos Estados Unidos. Tipo, vocês não defenderam a liberdade de expressão? Tudo o que ouvimos é que isso não pode acontecer na América. Primeira emenda, blá, blá, blá. Não era toda a questão do Trump lutar contra a mídia, lutar contra quem tentava derrubá-lo? Agora ele tem um presidente em exercício que, na minha opinião, não está apenas vindo atrás de mim, mas é como se você estivesse desafiando o Trump a fazer alguma coisa, certo? Ele está tipo, eu sou o chefe da França e vou começar a mandar nos seus eleitores. E o Trump simplesmente aceita. Tipo, ele veio até aqui e disse, Trump, faça ela calar a boca. E ele ficou tipo, beleza, vou ligar e mandar ela calar a boca. Sabe? E com certeza ele fez isso, como eu disse. E eu fui honesta sobre o fato de que ele fez isso no interesse das negociações que estavam tendo sobre a Ucrânia e a Rússia, que ele mencionou muito naquela época. Mas agora, olhando para trás, essa guerra ainda não acabou. Ele veio e te disse o que fazer, e você fez. E agora ele está indo atrás de uma jornalista dos Estados Unidos. E você vai simplesmente aceitar isso? Tipo, alguém devolva o mojo do Trump. Tipo, diga alguma coisa, faça um tweet, nos diga que isso é ridículo. Isso não é aceitável. Eu não sei. Eu estou errada em achar que é meio loucura que JT Vance e Trump não tenham comentado sobre um presidente em exercício de outro país processando alguém nos Estados Unidos depois disso. E, aliás, temos provas disso depois de contratar uma equipe de relações públicas indo aos Estados Unidos para controlar a narrativa. Desde quando uma nação estrangeira pode fazer isso além de Israel? A AIPAC? Por que eles têm permissão para simplesmente contratar equipes de relações públicas e tentar processar alguém em nosso país sem ter que responder à Casa Branca? Tudo parece tão cafona agora, sabe? Tudo parece tão cafona. Eduino. Desculpe, aqui é o Edwin. Acabei de comentar. Hayley escreve, você trouxe tanta luz para o cenário mundial neste momento, com toda a corrupção sinistra e entrelaçada em nossos governos, outros países, genocídio, pedofilia e assim por diante. O que a pessoa comum pode fazer para mudar isso? Adorei a pergunta, Hayley. Aqui está a resposta. A preocupação é com o que pode fazer em casa, certo? O problema é que, ao pensar nas coisas de forma tão ampla, isso se torna... Você fica tão sobrecarregado, tipo, o que eu posso fazer aqui? Você se envolve. Você sempre pode controlar o que acontece em casa. Eu disse isso durante a Covid porque desde o primeiro dia fui contra as vacinas, desde o primeiro dia fui contra o que faziam. Nunca acreditei em nada da Big Pharma porque saí desse trem aos 21.
Mas você pode controlar se entrega ou não seu filho a um médico e permite que ele seja vacinado. Você pode controlar se educa ou não seus filhos em casa. A maioria das pessoas diz, eu não posso fazer isso. Isso é uma grande besteira. Eu não aceito mais isso. Porque minha irmã, que vivia com um orçamento bem de classe média, foi quem me fez educar meus filhos em casa, porque eu pensei, se ela conseguiu, eu também posso. Ela simplesmente deu um jeito. Ela disse, eu não quero que meus filhos passem por isso. A ADL está na sala de aula, ele tem 5 anos e já está recebendo palestras sobre raça, antissemitismo. Eu não quero isso para o meu filho. Foi isso que minha irmã fez. E então ela pensou, como posso trabalhar de casa? Vou acordar mais cedo. Ela tem sacrifícios? Sim. Minha irmã acorda às 4:30 da manhã, para que ela possa educar seus filhos em casa. Mas ela fez isso. E então nós, creio que reconhecendo que podemos controlar nossa própria casa, de casa para casa, primeiro digo que minha conclusão é que isso não vai acontecer nesta casa. É o que todos nós podemos fazer. Como se a melhor maneira de se revoltar fosse começar uma revolução na sua própria casa. A seguir, Jane Doe escreve. Candace, por favor, investigue o jovem denunciante de IA e está processando Sam Altman. Ele sabia de algo sobre IA. Acho que, na verdade, o Tucker Carlson conversou com a mãe dele e as pessoas podem assistir a esse episódio. Tucker investigou isso. Ele já fez isso. E você deveria assistir ao episódio do Tucker Carlson em que ele conversa com Suir Balá. Essa pessoa encerra dizendo que a família dele precisa de um desfecho. Rebecca escreve, sua entrevista com Harvey foi incrível. Foi muito emocionante e simplesmente incrível que ele tenha tido a chance de contar o seu lado. Eu te amo e admiro todo o seu trabalho. Muito obrigada, Rebecca, por dizer isso. Atualmente, os sionistas estão... Na verdade, fico meio impressionada com a estupidez que sai da boca deles. Eles recortaram aquela entrevista que vocês deveriam assistir. É muito bom. Eu realmente acho que Harvey chegou aos pontos que ele chegou sobre si mesmo e refletiu sobre como as coisas deram errado. É algo realmente poderoso. E eu já lhe contei por que entrei nisso. Tenho 3 filhos. Como se você não pudesse simplesmente dizer que é imoral e que deveria estar na prisão, você tem que cometer um crime. Quando você é imoral, você pode ter que renunciar, certo? Acabamos de aprender isso com o CEO astrônomo. Você fez algo imoral. Você envergonhou a empresa. Você tem que se demitir. Está abusando do seu poder, Matt Lauer. Você tem que se demitir. Você não pode rotular alguém como estuprador por causa disso, certo? Você não pode fazer isso. E é um mundo assustador. O mundo do eu também me apavora como mãe. 2, 3 filhos não se importam com o que você sente em relação a Harvey. Não importa. O que você acha do sistema de justiça? Essa é a questão. E as pessoas ficaram comovidas com aquela entrevista. Mas é claro que os sionistas agora estão online. Eles retiraram uma parte onde perguntei a Harvey quem. Quem estava permitindo que isso acontecesse com você? Certo? Porque isso é loucura. E Harvey responde a pergunta. Eu fiquei tipo, eles queriam seus direitos de publicação? O que aconteceu aqui? E agora estão dizendo que eu fiz essas perguntas porque estava tentando fazer o Harvey dizer que são os judeus. Harvey é judeu. São os judeus poderosos. Harvey era um judeu poderoso. Por que eu tentaria fazer o Harvey se acusar de estar envolvido nisso? É a coisa mais idiota de todas. Mas eu agradeço aos sionistas por essas opiniões idiotas, porque o que eles fazem é propaganda gratuita pra mim. E agora as pessoas vão assistir achando que isso realmente aconteceu. E que eu estava tentando fazer ele dizer que são os judeus poderosos de Hollywood. Sim, eu fiz ele falar dos poderosos de Hollywood, sabe? Eu fiz ele dizer que se colocou na prisão. De qualquer forma, é realmente uma conversa brilhante. E sabe, eu me sinto péssimo pelo Harvey, porque ninguém deveria estar na prisão por algo que não fez. Ponto final. E espero que isso sirva de alerta para as pessoas sobre o nosso sistema de justiça. Isso é, você pode encontrar isso no YouTube. Você pode pesquisar, está em nossos vídeos. Eu sei que vocês dizem que é diferente. A aba ao vivo no YouTube, que é o que fazemos. Nosso show ao vivo todos os dias é diferente de quando apenas lançamos um vídeo pré-gravado. Mas tivemos que gravar isso com antecedência, porque ele ainda está na prisão. Temos muito a aprender. Então, se você está procurando algo para assistir amanhã, está aí. Tanya escreve. Obrigada, Candace. Sou uma ouvinte fiel e queria apoiar o seu trabalho. Muito obrigada, Tânia. Agradeço isso. E agradeço a todos vocês que estão dizendo, Candace, faça um GoFundMe, nós vamos te apoiar com esse processo contra o Macron. Eu não preciso fazer um GoFundMe agora. E novamente, como eu disse, sempre quero dar algo para vocês. Quero que vocês se inscrevam e apoiem o site porque querem as coisas que criamos. Quero ser uma criadora e não pedir ou implorar por dinheiro, a menos que eu realmente, profundamente sinta que preciso. Mas eu quero que isso vá até o fim, até o final. Eu obviamente acredito em tudo o que eu disse. E mais do que aquilo em que acredito, é mais aquilo em que não acredito. Não acredito no direito das elites de nos calar e nos empobrecer porque dizemos a verdade. Certo? E isso é alguma coisa. É uma posição que eu gostaria que minha administração tomasse o tempo necessário e que eles se envolvessem nisso e fizessem a coisa certa.
Mas não estou mais prendendo a respiração quando se trata do que quer que esta administração tenha se tornado. De qualquer forma, lembrando novamente, há um novo episódio Tiro no Escuro sobre a pílula. Se você está nessa situação de mulher para mulher, por favor, pense profundamente sobre essa decisão. E se você precisar de motivos para pensar profundamente sobre isso, basta assistir ao episódio. Está disponível Candace Owens. Caso contrário, nos vemos na segunda-feira.